Meus irmãos, vamos meditar numa palavra de Deus abençoada sobre a vida de um jovem chamado Daniel, que foi levado cativo de Jerusalém para Babilônia. E esse jovem lá se tornou um exemplo, o exemplo de uma pessoa comprometida com Deus, o exemplo de uma pessoa que a comunhão de Deus está em primeiro lugar na sua vida. Um exemplo de uma pessoa que venceu as tentações. Então, no livro do profeta Daniel, capítulo 1 e o versículo 8, diz que Daniel propôs no seu coração em não se contaminar com o manjar do rei. Isso é um exemplo para nós de uma pessoa comprometida em guardar a palavra, os mandamentos, os estatutos do Deus Altíssimo. A Bíblia nos diz que Daniel, com outros jovens e uma parte do povo judeu, foi levado cativo para outro país, foi levado cativo para a Babilônia. Imagina nos dias de hoje, quantas pessoas se forem para morar num país onde ninguém conhece, onde as leis são diferentes, onde a religião é outra, onde não se tem igreja, não se tem pregação da palavra de Deus. Como seria o comportamento dessas pessoas? Que nós possamos ter dentro de nós um propósito de servirmos a Deus aonde quer que estejamos na história da nossa vida. Que não haja no nosso coração nenhum pensamento de nos apartarmos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque Daniel lá na Babilônia estava distante do templo do Senhor, dos sacrifícios que os sacerdotes faziam, do ensinamento da palavra do Senhor, da tradição da sua família, do Deus verdadeiro. Estava na terra dos ídolos, mas mesmo assim foi fiel ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele estava num país sem valores morais, sem valores da família, da honestidade, da generosidade, do amor ao próximo, do respeito, do pudor, de falar a verdade, onde o prazer e a satisfação estavam acima de tudo. Mas ele permaneceu fiel, comprometido com Deus que ele servia em Jerusalém. Que possamos que na nossa peregrinação nesse mundo, o nosso coração esteja voltado para amar ao Senhor, para guardar a sua palavra, para não cedermos às bandejas desse mundo. Porque Daniel assentou um propósito no seu coração de não se contaminar. Não se contaminar, não participar do manjar, do vinho do rei Nabucodonosor. Quantas vezes existem vários propósitos nos nossos corações, nos corações de tantos. É assentado no coração o propósito de ficar rico, propósito de realização profissional, propósito de se formar em mais de uma universidade, propósito de vingança, propósito de querer ser o primeiro, propósito de ganhar a concorrência, propósito de se destacar em posição. Mas no coração de Daniel, o propósito principal era não se contaminar para agradar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Que possamos carregar este exemplo vivo deste jovem que foi levado para a Babilônia. Porque nós estamos vivendo num país, aqui na terra, mas o nosso país de morada é o céu. E depois que Jesus fizer novos céus e nova terra, estaremos aqui com o Senhor para sempre. Mas o Daniel deixou um exemplo muito grande. Porque o manjar que nos é oferecido nos nossos dias, assim como foi oferecido para Daniel naquele império da Babilônia, é o manjar do pecado, é o manjar
das oferendas do mundo, é o manjar das obras da carne, é o manjar da cobiça, da soberba, é o manjar do que não agrada ao Senhor Deus. Que nós possamos preferir, como Daniel, não participar do manjar, mas comer as ervas. E comendo as ervas, ele e os irmãos que fizeram esse propósito junto com eles, ficaram fortes, viçosos e não precisaram do manjar do rei. Que nós possamos não nos aliarmos, não concordarmos, não aceitarmos o manjar deste mundo que é contrário à palavra de Deus. O manjar deste mundo que quer manchar as vestimentas alvas da nossa alma. Que o Senhor Jesus nos dê força, que o Senhor Jesus nos capacite para nós dizermos não, para nós rejeitarmos, para que toda bandeja que o inimigo vier nos trazer, a graça do Senhor Jesus possa ser superabundante na nossa vida e nós ficarmos firmes com o Senhor. Que o Senhor nos dê graça de tal maneira perseverarmos no caminho santo do Senhor, a fim de alcançarmos a coroa da vida eterna. Que Deus abençoe multiplicadamente a sua vida, que doou esse tempo para ouvir a palavra de Deus. Compartilhe essa mensagem com quem você conhece. Participe essa mensagem às pessoas que estão precisando. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveite e se inscreva. E que o exemplo deste jovem chamado Daniel, profeta Daniel na Babilônia, nós possamos seguir. O exemplo de um jovem comprometido em servir ao Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Seja abençoado, em nome de Jesus, e edificado. Amém.